meu título diz: A Revelação de Deus. Verso número 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, com S maiúsculo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha só, até aqui. A gente leu 4 versículos e já vamos começar a entender o direcionamento dessa carta. Primeiro, aos hebreus, então é ao povo judeu. Essa carta estava sendo direcionada a eles, né? Que durante anos e anos e anos cultuavam a Deus, de acordo com o Antigo Testamento, certo? Só que a partir do momento que chegou Jesus na Terra, manifestado como homem aqui, algumas coisas mudaram assim. Imagina durante uma vida toda você estudar sobre Deus aqui, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia e tudo mais, e chegar um homem nascido em Belém, criado em Nazaré, que as pessoas não davam muito crédito, que padeceu lá muitas tribulações aqui na terra, mas que fazia milagres, que cumpria fielmente a palavra. Dizer que agora não, pessoal, agora as coisas mudaram. Antes, Deus falava com vocês por meio dos profetas. Vinha lá, profeta Jeremias, vinha lá, profetas, né? Moisés, Arão, essa galera toda falava com o povo judeu e o povo judeu ali obedecia, mas depois se rebelava um pouco, mas ok, estavam sendo tratados. Só que agora não, agora, como a gente já ouviu muito falar, né? O véu se rasgou, a gente tem acesso direto a Deus, olha só, não mais por intermédio desses, como no Antigo Testamento. A gente consegue ter o acesso direto, basta orarmos ao nosso Senhor Deus. Isso causou primeiramente uma confusão generalizada. Começaram agora a falar alguns, né, dos discípulos que Cristo era o Messias, era o Salvador que há de vir, profetizado também lá no Antigo Testamento. Mas muitos daqueles povos, né, o povo hebreu não acreditou, não creu nisso, não creu. E relutaram, tanto é que eles mesmos o condenaram, né? Lembra lá quem já assistiu os filmes de Jesus, da crucificação de Jesus? Vocês verão que foi o próprio povo judeu que condenou Jesus a morrer no madeiro, né? A seita lá dos fariseus, dos saduceus, lá, lembra daquilo? Que eles falavam, né? Crucifica, ou seja, um povo que tem ali um conhecimento muito gigante da Bíblia, do Antigo Testamento, de ter esse contato com Deus, mas de uma forma muito religiosa, ao ponto de não crer em Jesus Cristo. Tanto é que Jesus morreu e ressuscitou. Essa carta está sendo direcionada a esse povo, a eles que não criam. Um ali, outro aqui, né? Os próprios discípulos que também eram judeus, creram, né? Quando Jesus chamou, estavam sendo transformados. É por isso que no início aqui, logo no versículo 1, vocês viram o que ele fala? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes
E, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, ele não está negando nada do que aconteceu, porque foi Deus que falou aos profetas isso. Só que agora, o caminho para alcançarmos Deus é Jesus. Agora, quem fala ao nosso coração é o Espírito Santo, né? Lembra, Jesus partiu, mas ele prometeu que o seu Espírito viria. Por isso que nós temos esse acesso direto ao Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus. Então você vê uma carta direcionada a esse povo, que já escracha, já deixa isso aqui visivelmente, pessoal, essa aqui é a verdade absoluta. Nesses últimos dias é o Filho, a gente está chegando a Deus por meio do Filho. Estão entendendo? E ele complementa, né? Ele não termina só aí, ó. Nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelas quais também fez o universo. Então a gente começa a achar razões de algumas coisas, principalmente a relação de pai e filho. Olha só, Deus Pai, Jesus Cristo Filho. Tudo, segundo a Bíblia, se fez por causa de Jesus. Ou seja, o Pai olhou ali o Filho e criou o universo, criou a humanidade por causa de Jesus. Olha o que ele lê, olha aqui, ó. Não estou inventando não, olha só. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, fez o universo por causa, né, por meio de Jesus. É sempre interessante a gente pensar assim, essa relação pai-filho. Por quê? É aquilo, né? O que a gente não pede ao nosso pai, à nossa mãe, nosso tutor, a pessoa que realmente nos amou ali, que a pessoa não se esforça, não vai atrás, não tenta de todas as formas ali cumprir, realizar, fazer. Assim é Deus Pai e Deus Filho. Deus e Jesus. Ou seja, uma relação tão assim linda de se ver, porque é muito, nossa, é complexo a gente pensar, porque olha só, se Deus aqui está falando que fez tudo isso por causa de Jesus e é tudo direcionado a Jesus, né? Uma das maiores decisões de Deus, né, ou eu diria talvez até a maior decisão de Deus, foi ter abdicado ali, entregue Jesus, o qual ele criou tudo isso. Ele entregou Jesus para morrer por nós. Ele entregou, né, no madeiro, padecer todas as tribulações aqui, morrer. Só que se você vê, para Deus, Jesus era a maior preciosidade dele. Era a maior. Poxa, imagina só. Vamos lá, vou tentar exemplificar aqui. Existe Natan e existe Tony. Meu pai faz tudo para mim. Faz aquilo, realiza isso, cumpre aquilo, tal, para sempre me ver feliz. Aí chega um momento de que meu pai, Tony, entrega o seu filho. Ou seja, ele trabalhou, fez tudo aquilo para o seu filho, mas chega um momento de entrega do seu filho. Aí a gente para, mas então de que valeu tudo isso que ele fez? Se chegou ali no fim, ele entregou o filho dele para ser tentado, para passar aí no mundo, para passar essas tribulações, essas vergonhas, né, que Jesus passou. Qual a razão? A razão, talvez única que a gente consiga enxergar, é o amor, né? Porque diz lá no livro na carta que João escreveu, né,
que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para padecer, para sofrer tudo isso em nosso lugar. Ou seja, olha o que o amor não faz ao ponto de um pai entregar o seu próprio filho por amor de outros, ali que esses outros são bem infiéis. Esses outros assim não são muito merecedores, não. Esses outros me negam. Esses outros não querem saber do reino, não querem saber da palavra. Razões para isso. Se não o amor, né? A essência realmente do amor. A entrega de um filho, né? Por amor a gente. Caramba, a gente tem esse valor todo? Já pensou? Já imaginou? Caramba, a gente tem um valor tão grande ao ponto de Deus entregar Jesus por nós? Caramba, a gente então tá, na visão de Deus, super valorizado. Mas na nossa visão, será? Merecia tanto? Merecia isso tudo? Merecia esse sacrifício? O sacrifício de Jesus a gente merecia? Olhando para... Se eu olhar para eu mesmo aqui, o Senhor Deus, Jesus, isso merecia 100%. Agora você talvez... Não sei. Eu só sei que Deus assim o fez, porque Ele creu. E Ele crê que nós agora, que temos essa chance, nos arrependemos. Para o quê? Para alcançarmos um dia os céus, né? Para chegarmos, por meio de Jesus, aos céus. Que é onde Ele mais ali espera que a gente realmente aqui na terra tenha essas decisões para alcançarmos Ele. Né? Todos os dias está aí o Senhor Deus suprindo a gente com vida, com amor, com vigor, com força, para, em momentos de escolha, em momentos de tentação, em momentos onde a gente está ali à beira do pecado, a gente escolhe a Deus. A gente tem essa caminhada com Ele, para que um dia o Pai, né, esteja assim com o Filho. Porque isso foi tão grandioso, esse amor foi tão grandioso porque, olha só, na Bíblia também diz isso. A gente agora, antes do sacrifício de Jesus, né, antes disso tudo, a gente era como aí, estamos vivendo no mundo, ok. Né, a gente não pertencia ao povo ali judeu, né, o povo ali que era o povo escolhido de Deus. A gente estava aí vagando, vivendo o mundo. Mas a partir do sacrifício, a Bíblia fala que nós fomos enxertados na videira. Enxertados começamos a fazer parte da videira. E a videira é Jesus. Natan, você falando assim está muito crente. Explica melhor. Nós fomos adotados como filhos por adoção. Após a expiação dos pecados feito por Jesus, né, o sacrifício que Ele pagou pelo seu pecado, nós fomos enxertados como filhos de adoção, por adoção a Deus. E Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho legítimo, por amor a nós. Estão entendendo que para Deus, assim, em níveis de amor, a gente tem um valor grandioso. Grandioso. Cada vida que o Senhor supre hoje tem um valor grandioso para Ele. Isso é para todas as... Porque o Senhor é o Criador de tudo. Então Ele espera esse momento, essa decisão de todos, toda a humanidade. Ele está aguardando esse momento das nossas decisões e decidimos segui-lo, né? Decidimos aí Jesus na nossa vida. Mas quando não decidimos isso? Quando não escolhemos, nos afastamos. E é isso que Satanás, o nosso inimigo das nossas almas, mais almeja. Porque ele sabe que para Deus a gente tem um valor imenso. Satanás nunca, jamais, não existe nem hipótese
dele vencer ou chegar aos pés de Deus ali, numa batalha. Não existe isso. Mas ele chega nos filhos, através do pecado, das tentações. E agora você imagina, o Deus Todo-Poderoso vendo os seus filhos decidindo, escolhendo o pecado, o erro, mesmo que ele saiba, porque ele sabia antes, por isso que ele enviou Jesus Cristo, ele espera ali o arrependimento de todos eles. Espera o nosso arrependimento, a nossa oração de arrependimento e a nossa mudança de atitude. Para quê? Para que a gente chegue a Ele de novo. Outra vez, e mais outra vez, e mais outra vez, e durante a vida, outras e outras e outras vezes. Mas que a gente verdadeiramente mude, pare. Tá entendendo? Tangente à carta que a gente está vendo, você está enxergando que está tendo uma mudança de pensamento ali no que diz respeito a Deus, a gente se aproximar de Deus, a gente se chegar a Deus. Estão vendo essa mudança? Mas não para por aí não, tem muita coisa interessante ainda. Deixa eu ver aqui os comentários. Mais alguém? Qual texto? A carta aos Hebreus. Eu estou no capítulo 1 de Hebreus. Só lemos apenas os 4 versículos iniciais. Cândida chegou aí. Boa noite. Feliz ano novo. Feliz 2022, Cândida. Pastora Marisa, glória a Deus. Amém. Casal adorador mandou um anjinho. Natália Rodrigues. Boa noite, Natália. Paz. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Ainda comentando esses 4 versículos. Eu falei para vocês que eles dariam ali quase que uma aula inteira, mas olha só, vamos pro 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso aqui. Olha só, até aqui, olha só. Só esse início. Deus, ali, ele enxerga Jesus como o resplendor dele mesmo. O brilho, né? A luz ali, Jesus é o brilho da luz, sabe? E ele fala o seguinte: e a expressão exata do seu ser, com S maiúsculo, ou seja, de Deus. Então Jesus, quando estava aqui na terra como homem, era a cópia exata de Deus. Como homem, tá? Ele estava aqui como homem. Mas se você enxergasse, se você ouvisse, se você visse, você enxerga, caramba, é Deus. Deus na terra. Olha só que interessante isso. Por quê? Por isso que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem várias passagens ali que a gente ouve, né? A gente vê que Jesus falou com o seu povo, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus. Gente, Jesus é Deus. Aquelas palavras são palavras de Deus. E lembra da relação que eu falei de pai e filho? Olha só, quando Jesus estava aqui na terra, ele curou inúmeras pessoas, salvou inúmeras pessoas. Eu lembro, eu estava falando com Ingrid mais cedo, tem uma passagem que fala, né? Uma pessoa chega ali em Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. O que Jesus responde? Quero. Poxa, se a gente pensar na relação, um filho pedindo para o pai ali uma bênção, uma cura ou alguma coisa, o pai quer. E ele fala assim, quero. É legal a gente entender isso, entender a forma de relação, porque isso é intimidade. Isso é intimidade. Se um filho não tem intimidade com o pai, nem pedir ele vai pedir, nem falar ele vai falar, conversar muito menos. Mas com intimidade é diferente. E claro que o Senhor busca essa intimidade em nós. Ele busca. Por quê? Você quer entender, né, como que Deus nos responde, como que Deus fala, como que Deus age?
Vai nos evangelhos, vê lá cada palavra, cada verso, cada frase que Jesus falou, que assim é o Senhor Deus. Olha o que a gente acabou de ler, ó. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Imaginem quando os discípulos descobriram que Jesus era Deus, né? O prometido das nações, veio ao mundo, o Messias. Quando eles entenderam, eles, poxa, na caminhada assim, caramba, a gente está andando com Jesus aqui. E ele está como homem aqui, padecendo aí as tentações e tudo, mas ele é Deus, gente. Como é que eles... Caramba! Isso aqui me fez lembrar essa série que a gente vê, né? O The Chosen. Porque é muito, assim... É um filme, é uma série, né? Mas uma série bem fidedigna mesmo, a palavra de Deus, né? A Bíblia aqui. A gente vê muito essas relações entre os discípulos e Jesus com intimidade. Então depois, se vocês baixem aí no celular de vocês, The Chosen. É uma série assim bem legal e você vai conseguir enxergar muito isso. Você vai conseguir ver essa relação pai, filho, Deus aqui na terra muito grande. Tá? Guardem uma coisa. Quando vocês forem ler o evangelho, né? Volta e meia a gente está lá lendo de novo tudo. Todos os momentos que Jesus fala, e disse Jesus respondeu, guardem assim, no mais precioso da alma de vocês essas palavras, porque ali é a voz de Deus, para tudo, para tudo, para tudo. É um quero que ele responde desse, sabe? Senhor, tu pode me curar? Se tu quiseres, eu quero. Vá em paz, seus pecados são perdoados. Os ensinamentos que ele fala, né? Vire outra face. Ou seja, é a boca de Deus falando pra gente. Ah, mas o Senhor não fala comigo, mas o Senhor não isso, mas o Senhor aquilo, mas eu oro, mas isso. Ué, a palavra do Senhor está aqui, a Bíblia, o Senhor deixou pra gente. A gente que não quer muito ler, não, a gente que não está buscando muito, não, né? Tanto é que tem versículos que falam, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscares de todo o coração. Nem buscar na Bíblia a gente quer. Ou melhor dizendo, a gente quer abrir um versículo aqui, falou comigo, amém, já fecha e tchau. É assim? Os livrinhos de bênção, né? Como que é? É um papelzinho. Promessa, né? Puxa a promessa, amém. Guarda lá. Tem nem profundidade aqui com o evangelho, não sabe direito as coisas. A gente está na aula aprendendo, claro. Aqui é uma aula teórica, né? Mas a gente está aprendendo. Mas que a gente agora tenha, né, essas atitudes de quê? De estudar verdadeiramente a palavra do Senhor, amém? Ainda no 3, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui também é interessante. Isso aqui eu vou lembrar até de uma história que meu pai contava. Olha só. Ele falou aqui, sustentando todas as coisas, todo o universo, todo o mundo, tudo, pela palavra do seu poder. Ou seja, vocês lembram lá em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, que ele fala, né? Que haja os céus, que criem-se a terra, que criam o homem. Ou seja, a palavra do seu poder ali fazia as coisas acontecerem, né? Aí o meu pai me conta uma história antiga que contaram, porque ele viu, contaram para ele numa pregação. É curiosa, mas isso aqui não é bíblico não, mas eu vou contar para vocês. Certa vez uma pessoa estava numa pregação, um pregador bem importante, e ele desafiou lá a igreja, né? As pessoas estavam lá assistindo. Eu quero saber aqui, quem saberia me dizer o que é mais poderoso do que o próprio Deus? Vocês diriam, é o homem? É o conhecimento? O que é mais poderoso do que o próprio Deus? São os anjos? É o universo? O que é o mais poderoso do que ele? Aí ninguém falava, ninguém isso. Aí o pregador pegou e falou, pois bem, mais poderoso do que o próprio Deus
é a sua palavra. Aí a gente, poxa, caramba, isso Isso aqui é um pouco... Não, Natan, peraí. Lembra que eu falei, não é bíblico, tá, gente? Não é bíblico. Isso aqui é uma história que contaram. Aí você pensa, caramba, mais poderoso do que o próprio Deus é a sua palavra. Tudo bem que a palavra que ele fala tem poder. Poder para fazer, para desfazer, para cumprir, para não cumprir, para tudo. O que o Senhor fala, ele não volta atrás. Aqui a gente acaba de ler. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. É claro que não existe nada mais poderoso do que o próprio Deus, né? Mas a gente começa a enxergar o poder que tem nas palavras, tá? E ainda mais as palavras do próprio Deus. O que ele prometeu, o que ele cumpriu, o que ele já profetizou, já vai acontecer. Isso tem poder. Então, acontecerá sim o apocalipse, acontecerá sim as tribulações aí antes do mundo acabar, acontecerá sim a segunda vinda de Cristo, porque essa palavra tem poder, e é o que a gente tem pregado, ensinado aqui. E ainda mais, e essa palavra sustenta todo o universo, porque um dia foi dita, e ela não volta vazia. Ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo, melhor dizendo, né? Continuando. Ainda no 3. Sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. A purificação dos pecados. Quem fez isso? Jesus. Jesus veio aqui na terra com essa missão. Padecer um sacrifício, né, como um cordeirinho ser enviado ao matadouro, a cruz do Calvário, para que lá na cruz houvesse sangue derramado, houvesse a morte, representando o seu pecado lá, pago. Por quê? Todos pecaram, todos estão destituídos do céu. Ninguém alcança o céu, porque o pecado, ele cobra isso de nós. Existe uma dívida, e o Senhor é justo juiz, e essa dívida precisava ser paga. E quem pagou ela por nós? Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, pagou a minha dívida, a sua dívida. Então, hoje, se nós o reconhecemos como nosso único Salvador e nos arrependermos dos nossos erros e das nossas falhas, a dívida está paga. Porque cremos que na cruz do Calvário Jesus pagou ela por mim. Então, se o mundo acabasse hoje, agora, nos minutos seguintes, nós iríamos para o fim com a certeza de que a nossa dívida foi paga. Estão entendendo? Por isso que a gente repete muitas vezes isso na igreja, porque isso é a essência da palavra. A gente reconhecer Jesus Cristo. Tanto é que você fala, quantas e quantas vezes a gente já leu, estudamos, revisamos, né? Jesus, 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 Jesus. É Jesus na nossa cabeça, é Jesus nas nossas atitudes, é Jesus. O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus vai se cumprir. Ou seja, estão vendo que é tudo por Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Então, na cruz, Jesus pagou essa dívida. Purificação dos pecados. Foi o que a gente acabou de ler? Ele purificou. O que a gente estava sujo do pecado foi purificado por Jesus. Dívida paga e nós hoje libertos do pecado. Por isso que nós não iremos cessar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o único capaz de libertar a humanidade do mal. É o único, Jesus. Então, não cessem de pregar, de confessar, de exortar Jesus para todos os lados.
porque é Ele que tem nos sustentado, né? Tem sustentado todo o universo, como a gente leu. E após essa purificação dos pecados, o que fala ali? Subiu. E hoje está à direita da majestade, nas alturas. Então o Senhor Deus, Senhor Jesus, está lá, ao lado de Deus, nas alturas, né? Isso aqui me fez lembrar da morte de Estevão, quando Estevão também vê essa visão. Eis que vejo o Senhor Jesus à destra de Deus, em pé, né? Naquela ocasião ele estava até em pé para receber Estevão lá nos céus. Olha só, caraca, profundo demais. Profundo e misterioso, porque tem coisas que a gente não vai entender também. A gente está lendo aqui, eu estava até falando também com a Ingrid, a gente pensa que, poxa, enquanto a gente está tocando a vida aqui, pregando, trabalhando, indo passar o ano novo com a família, tudo, a gente só fica imaginando que Jesus, Deus, está lá sentado olhando para o mundo. Para tu ver como a nossa imaginação é tão limitada, né? A gente fica supondo isso, que existem 2 tronos, Deus, o Senhor Jesus lá olhando. É isso que está escrito. Mas será que é só isso? Será que quando a gente chegar no céu não vai ser, né? Uma alegrias, cânticos, louvores, isso, aquilo. Primeiro, a gente já sabe que eles não dormem. Também está escrito. Então, se a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, Senhor Deus nunca dormiu. E a gente pensa que Ele só fica olhando, né? Será? Nunca fui, não dá para saber. Porque a gente sabe o que está aqui. Mas serve para a gente abrir a cabeça, né? Abrir a mente de, poxa, caramba, os céus, né? O que a Bíblia diz dos céus? O que o Apocalipse fala? Como é que são as coisas, né? Que a gente descobriu que lá tem animais. A gente já leu aqui no Apocalipse lá, a águia, né, que voa lá, os bichos com asas, né? Os cavalos, né? Tem cavalos nos céus, o que mais? Então, estão vendo que se a gente parar para pensar, a gente vê que, poxa, a gente é muito limitado ainda em imaginar, né? Tudo isso. Bom, continuando. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, aqui ele está falando exatamente do poderio de Jesus. Ele é superior a todos os anjos em seu poder. Ele tem um maior nome, né, que ele fala, como é? Excelente nome, né? Ou seja, acima de todos os nomes, né? Tem até um versículo que fala. Isso tudo para provar logo de cara para o povo hebreu, olha, é isso, essa carta, eu quero remeter isso a vocês com essas observações, para vocês terem ciência disso. As coisas não mudaram como vocês estão pensando. O Novo Testamento nega o Antigo Testamento. Não. Agora, somente temos Jesus Cristo na nossa vida. E é por Ele que alcançaremos o céu e ouviremos a sua voz. Amém? Vamos ver. Nossa, eu não acredito. Só 10 minutos? Eu só fiquei em 4 versículos durante 50 minutos, gente. Que isso? Nossa, eu não acredito. Então... eu sabia que ele ia demorar, mas eu estava imaginando ali uns 20 minutos e tal. Vamos ver aqui quem mais. Angélica chegando aí, boa noite, irmã Angélica. E família Valentim, feliz 2022. Sara, feliz 2022, um beijo. Hoje, pela palavra de Deus, nós temos poder de pisar na serpente e no escorpião. Olha, gostei, vó. Isso é bíblico também, né? Irmã Cândida, mande salve pro João. Um beijo, João. João Calazans. Um beijo, feliz 2022, a paz. Reloginho mal criado. Pois é, eu vou ter que colocar agora um relógio aqui para eu ver o horário, porque, poxa, 50 minutos em 4 versículos. Mas vamos lá, vamos ler alguns aqui. Eu vou aproveitar esses 8
Já não são mais nem 10, são 8. Tá. Meu título, versículo 5. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz vento, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, tastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão. Envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Lemos o 5 até o 14. Mas para mostrar o quê? O que esse autor aqui está escrevendo que a gente deve sim aprender com isso? Primeiro, a superioridade de Jesus Cristo. Ele está falando, pessoal, Deus falou isso para quem? Quem há de herdar, né? Ele fala algumas coisas aqui, ó. Eu lhe serei pai e ele será meu filho. Foi para Jesus ou foi para anjos que Deus falou isso? Ainda, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do seu filho, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Para quem Deus está falando isso? Quem ele fala que assenta à direita dele? Os anjos ou Jesus? Quem ele fala que o reino é para todo sempre? Dos anjos ou de Jesus? Então ele está fazendo esse comparativo entre anjos e Jesus para evidenciar que Jesus, por mais glorioso que seja, ele não é um anjo, ele é o Filho de Deus, herdeiro de Deus. Estão entendendo? E os anjos estão a serviço do herdeiro ao nosso favor para herdarmos com ele o reino. Estão entendendo? É só um comparativo que ele está colocando entre anjos e Jesus para a gente não ter essa confusão, né? Porque Jesus era um mestre, Jesus era um profeta, Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem mais poder do que tudo. Isso tem que ficar claro, para não ter esse tipo de confusão. Ele diz isso somente para aquele povo hebreu também não associar dessa forma. Porque para ele só Deus é o Senhor. E de fato, só Deus é o Senhor. É que Jesus Cristo é Deus. Estão entendendo? Isso pode também durar uma aula inteira. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, vendo, visualizando que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. São um ser só. Estão entendendo? Já foi dito, eu lembro dessa aula também, mas volta e meia a gente tem que ficar lembrando, né? Porque o Espírito Santo habita em nós e isso precisa ser muitas vezes lembrado, né? Principalmente quando pecamos. Beleza, pessoal? Então, nessa primeira aula acabamos o capítulo 1